expectativa. Estados Unidos decidem nesta quarta se vão aplicar e de qual forma as novas tarifas de importação sobre produtos brasileiros. Diante da possibilidade do tarifaço, o governo federal já estuda uma nova medida provisória para apoiar empresas e setores exportadores e também o governo fala em reciprocidade, aquela lei que o governo Lula adora usar contra Donald Trump. Quem será que sai perdendo mais, né? E ainda, empresas pedem a manutenção da ação contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça dos Estados Unidos. Esse processo segue acontecendo. Rumble e Trump Media querem que o processo siga em tramitação. E também, Lula ironiza a prótese dentária de Donald Trump, diz que as próteses produzidas pelo SUS são melhores que a dentadura do presidente dos Estados Unidos. E mais investigação da farra do INSS, Polícia Federal está nas ruas, concluiu o primeiro relatório da Operação Sem Desconto e indiciou 48 pessoas, isso e muito mais a partir de agora, então, em Oeste com Elas, desta quarta-feira, dia 15 de julho. Vamos nessa, então, já entrando nesse nosso primeiro assunto. Os Estados Unidos decidem hoje, quarta-feira, se vão aplicar as novas tarifas de importação sobre diversos produtos brasileiros. A expectativa é de que o governo de Donald Trump anuncie a decisão após concluir uma investigação comercial que acusa o Brasil, por exemplo, de adotar práticas consideradas prejudiciais ao comércio norte-americano. A proposta prevê uma tarifa adicional de 25% sobre parte das exportações brasileiras. Caso seja confirmada, a medida poderá afetar diversos setores da economia, embora alguns produtos estratégicos possam ficar de fora dessa lista. O governo brasileiro tenta evitar, só não sabemos direito como, né, e com qual empenho de forças, a adoção dessas tarifas por meio de negociações diplomáticas e avalia medidas de resposta caso Geisiane Freitas, o tarifaço, venha a ser confirmado hoje. Olha, Adri, a gente está aí na expectativa, então, do tarifaço. É importante dizer que, num primeiro momento, essas tarifas, elas geram um resultado positivo, aspiado dentro do nosso país, no sentido de gerar algo que sobra, né? Se tem um excedente, então às vezes o preço cai e tal. Então o governo Lula ele pode estar também se baseando nessa questão puramente econômica desse primeiro momento do tarifaço, como aconteceu lá atrás, para promover uma agenda, tentar promover algum tipo de agenda econômica, dizer que ele que está promovendo essa baixa de preços e assim por diante, o que vai prejudicar, portanto, o nosso país no longo prazo, vai prejudicar o nosso país no sentido de diplomacia, mas que para ele tem esse ganho eleitoral. Além disso, ele vai continuar mantendo esse discurso da soberania. Ontem ele já falou aí a respeito da dentadura do Donald Trump, como se ele pudesse estar dizendo do dente de alguém, mas tudo bem, a gente vai relevar porque é o Lula. Mas um comentário completamente inapropriado, inclusive, ele é chefe de Estado, independente aqui de ideologia, ele é chefe de Estado, tem uma liturgia de cargo, ele não segue essa liturgia, a primeira-dama também não segue essa liturgia, e isso passa uma péssima impressão, é uma coisa realmente muito deselegante você tratar a geopolítica do país dessa forma, para além das questões econômicas, para além das questões políticas, tem a questão também da liturgia do cargo, que é completamente deselegante esse tipo de postura do presidente Lula. Mas é isso, é expectativa. No meu ver, a esquerda está usando essa questão da tarifa muito melhor dentro do nosso país do que a direita. A direita ela está conseguindo construir pontes e isso será importante se no próximo pleito a direita conseguir ser chefe do executivo, conseguir fazer renovação dentro do Senado. Isso realmente é muito dentro do Senado, enfim, Câmara de Deputados e governadores, tudo isso será muito importante. Mas nesse primeiro momento, para ganho político, para ganho eleitoral, infelizmente a esquerda que tem essa máquina está batendo muito nessa tecla de soberania, e isso tem colado muito, porque há anos eles constroem essa ideia anti-americana, anti-império americano. Então, eles já têm essa cama cultural feita, então, eles já saem na frente. Como a direita não tem essa cama cultural feita para se deitar, logo tem aí essa desvantagem do ponto de vista de ganho eleitoral, fora essa questão num primeiro momento aí econômico, porque a economia ela é dessas, ela prega peças, então, nesse primeiro momento aí ter uma bonança muito curtinha, muito pequenininha. Mas, gente, é importante a gente ainda lembrar, ano que vem é ano de recessão.
Muito provavelmente é a previsão do mercado, recessão. Então, nós teremos dificuldades econômicas que vão ser fomentadas, que estão sendo fomentadas desse Lula 3 e no próximo pleito, o próximo governante tem muitos desafios econômicos pela frente. Tarifa nunca é bom, tarifa americana é pior ainda, principalmente nesse cenário geopolítico. Pois é, Paula Camacho, quanto realmente o governo Lula tentou negociar essa questão das tarifas e também qual sua expectativa com relação após o anúncio, caso sejam mantidas, o atual governo use como trunfo para culpar a família Bolsonaro por essas novas sanções? Ele tentou manter a tarifa, porque quem é o governante do país? Quem está à frente das negociações? Quem que teve os votos para ir lá e negociar as tarifas? O presidente Lula. É o governo atual. Por que vão colocar a culpa na oposição? Qual que é o sentido disso? Quem está governando o país? Quem tem Ministério das Exportações, Ministério de tudo que você pode imaginar, ministros de tudo que você pode imaginar para ir lá e negociar? É o presidente Lula. Então isso não deveria colar. É esse tipo de desculpa, foi o Flávio, foi a oposição, foi a direita. Isso não deveria colar. E nós temos que vir aqui e explicar quem é o culpado dessas tarifas. O culpado existe um único órgão, que é o governo federal, principalmente a figura do presidente Lula. Ele é o culpado dessas tarifas entrarem em vigor. Isso não é de agora. A seção 301 está sob investigação há pelo menos um ano. E o que o governo federal fez para tentar evitar? Agora, nós vamos comentar daqui a pouco justamente falar sobre a dentadura do Trump, oferecer uva, oferecer jabuticaba, ficar falando que ele é nazista, pirata. Você acha que isso ajuda em alguma coisa na negociação? E agora vem com a desculpa falar que foi a oposição que quis essas tarifas? Não! A oposição foi literal. Nós não queremos a tarifa. Se mesmo assim você desejar colocar a tarifa, por favor, não coloque agora. Por favor, espere que eu vou conseguir negociar melhor lá na frente. Mas agora, o presidente Lula, querendo melhorar a sua popularidade, desesperado por causa da eleição, está vendo ali a luz no fim do túnel em relação a essas tarifas. É a última esperança do presidente Lula de melhorar o seu nome nas pesquisas, achando que o povo vai comprar essa balela de soberania. Essa palavra, eu cansei dela, eu não aguento mais. É mais uma palavra que eles conseguiram estragar, porque agora, toda vez que alguém fica falando soberania, eu lembro do presidente Lula mentindo que isso que é patriota, que é soberano, que tudo mais. Vamos lembrar, a esquerda pisoteou, destruiu todos os símbolos patriotas do nosso país. E agora vem com a desculpa de soberania, simplesmente para tentar ganhar volta em cima disso. Estragaram a palavra soberania e também democracia, né? Ludmila Lins Grillo, você está nos Estados Unidos, a gente sabe que um ano atrás, mais ou menos, Donald Trump começou a rever essas taxações não só brasileiras, mas de diversos outros países. Dizia ele que estavam defasados esses números, que realmente precisavam dessa revisão. Ok, só que os dias foram se passando, alguns episódios aqui no Brasil também, e essas sanções, a princípio econômicas, se tornaram um tanto políticas também, até te pergunto, acredita que sim ou não. E na última reunião que aconteceu em Washington, nos Estados Unidos, no escritório do representante econômico dos Estados Unidos, Lula só mandou observadores, nem sabemos quem é, o que fizeram, se foram para observar a reunião ou para observar o que Flávio, sim, Bolsonaro, presente, viria a dizer, e Flávio, afinal de contas, disse, né, pediu não só que Donald Trump esperasse um pouco, adiasse o início, né, de colocar essas sanções em vigor, até mesmo depois das eleições, caso ele vencesse, eles poderiam conversar, sentar na mesa de novo, de forma mais próxima, e também deixou bem claro para os norte-americanos, assessores de Donald Trump, o quanto essa taxação realmente daria munições a Lula nesse pleito aqui, deixando no Brasil, não? Então, o Lula é o tipo do cara que diz em público que ele consegue resolver até uma guerra sentando numa mesinha de bar. Ele já deu essa declaração, dizendo que ele é só sentar numa mesa de bar, ali tomando uma cervejinha, que ele consegue resolver até uma guerra, colocar fim numa guerra. Como que ele não consegue resolver a questão do tarifaço? Eu acho que ele, se esforçasse minimamente,
ele conseguiria reverter ou reverter pelo menos parcialmente. Porque ele até agora ele não fez um mínimo esforço. Bastava ele mandar, pelo menos para tentar paralisar, manda um representante. Eles mandam representantes para tudo. Não iam mandar para isso? Nesse caso não mandaram, manda um representante, conversa, explica, negocia. O Trump é um cara que negocia com todo mundo. Ele não é um sujeito que negocia só com a direita, não. O Trump, ele faz negócio, ele é um empresário, ele tem visão empresarial, ele trata os Estados Unidos como se fosse uma empresa e ele quer fazer os Estados Unidos lucrarem o máximo que puder. Então ele vai fazer negócio caso o Lula apresente um bom plano de negócios. E parece que essa negociação foi tentada pelos Estados Unidos, mas o Brasil não fez nenhum esforço em contrapartida. Aconteceu a audiência. Naquele dia, o Flávio estava lá, pessoal do agro estava lá, pessoal da indústria brasileira estava lá, do comércio americano também, até o eBay participou, a Tesla participou, empresas americanas com interesse no Brasil e empresas brasileiras com interesse nos Estados Unidos. Todo mundo foi lá, mandou gente para falar, mandou ofício, mandou seus arrazoados com todos os seus fundamentos. O Lula, ele fez o quê? Ele não fez nada. Pelo contrário, nos últimos dias, como a Paula falou ainda há pouco, nos últimos dias ele só fez alfinetar. Ele ficou alfinetando, chamou o ato dos Estados Unidos lá no Estreito de Hormuz como um ato de pirataria. Ah, isso aí eu conheço como pirataria, isso é coisa de pirata. Ou seja, chama o Trump de pirata, aí faz brincadeirinha agora, dizendo que as próteses do SUS são melhores do que a dentadura do Trump. O que ele está querendo exatamente com isso? Não é a primeira vez que ele é presidente. Ele está sendo presidente pela terceira vez, já é o terceiro mandato. Ele sabe muito bem, melhor do que ninguém, as consequências desse tipo de fala dele. E ele também sabe que o Trump, ele é um cara que não deixa as coisas assim baratas, não. Ele é conhecido como sendo um cara vingativo, um cara que retalia, um cara impulsivo, assim, quando ele fica com raiva de alguém. Então, me parece que todas essas manifestações do Lula, essas últimas, já foram nesse sentido, sabendo que hoje, já tinha data marcada, todo mundo sabia que seria hoje a decisão. Então, parece que ele intensificou as alfinetadas contra o Lula. Isso tem um significado, isso não me parece ser à toa. Não é uma coisa que saiu da cabeça dele agora. Ele andou falando também, não se meta, olha só, em tomzinho de advertência, não se meta, Trump, nas eleições no Brasil. Não se meta, fique na sua. Ué, mas quem disse que o Trump, né, quereria se meter? O Trump está ali convidando para fazer um negócio com ele. E ele vai lá e transforma tudo numa questão eleitoral. Então, dando advertênciazinha em tom de ameaça ao Trump, falando da dentadura do Trump, ou seja, ridicularizando, chamando de pirata. O que ele pretende com isso? É claro, para mim está muito claro que ele pretende sim o tarifaço. O Lula não está nem um pouco interessado no que vai acontecer com o Brasil, se o Brasil vai ser destruído economicamente. Ele só olha para ele, para as consequências eleitorais positivas para ele, porque ele vai tentar extrair, claro, um benefício disso. Ele já instituiu lá a inscrição tariflável, como se fosse uma etiqueta para colar na testa do Flávio. Ele certamente já instruiu os seus apoiadores ali, os seus influenciadores, para colar essa etiqueta no adversário eleitoral e vai tentar usar isso eleitoralmente. É isso que vai acontecer. O Jameson Greer, que é o representante lá do Escritório de Comércio dos Estados Unidos, ele falou tem bem pouco tempo, olha, existe uma grande distância entre a gente. Então ele já falou, é como se ele dissesse, olha, o Brasil, né, a gente tentou se aproximar, mas o Brasil não quis, ficou lá distanciado, manteve a distância protocolar e não quis envolvimento. Então, tá claro, depois de tudo isso, eles ofereceram, eles fizeram a investigação, concluíram que
o Brasil violou a ética, né? Usou táticas desleais. Eu não vou nem entrar no mérito se as táticas foram desleais ou não, mas essa foi a conclusão dos Estados Unidos. E o Brasil não fez questão de se defender. Então, realmente, existe uma grande distância aí. Por que unilateralmente os Estados Unidos voltariam atrás? Não faz nenhum sentido. O Brasil não teve interesse em consertar essa situação, em arrumar, então para que eles vão voltar atrás? Provavelmente eles vão seguir em frente. Então eu já deixo aqui o meu palpite no sentido de que a decisão será no sentido de aplicação das tarifas, pelo menos, né, no mínimo, parcialmente.